Diálogos de Direito. Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso programa Diálogos de Direito, uma iniciativa da Associação Empresarial de Braga em parceria com a CCM Advogados. A nossa convidada de hoje é a doutora Rosa Caridade, advogada da CCM Advogados, precisamente, a quem agradeço a disponibilidade para estar aqui connosco. E o tema que hoje vamos falar é a penhora de bens e rendimentos, um tema que sempre que surge em contextos de crise económica vem mais ao de cima, mas que é importante que empresários, trabalhadores e, eu diria que o cidadão em comum esteja elucidado, porque é uma realidade com que nos debatemos no dia-a-dia, cada vez de forma mais regular. E para começarmos, eu pediria, se calhar, a doutora Rosa, se nos fizesse uma definição em que é que afinal consiste uma penhora. O que é isto de uma penhora? Antes de mais, permita-me de facto apresentar os meus cumprimentos, também a todos aqueles que nos assistem e endereçar de facto aqui o meu agradecimento pessoal ao Dr. Rui pela sua colaboração e também à Associação Empresarial de Braga por esta colaboração, por esta parceria com a CCM Advogados, que de facto é um contributo para todos, entendo eu. Relativamente à sua questão que me coloca, a nível do que é de facto uma penhora, a penhora define-se como uma apreensão de bens ou rendimentos ou rendimentos do devedor executado. Essa penhora será feita uma vez que esse devedor executado não cumpriu a sua obrigação para com o exequente, o credor, e portanto resta a este exequente credor a possibilidade de, através dos tribunais, tentar recuperar este seu crédito e essa recuperação será efetivamente através dos bens ou dos rendimentos do executado. Exatamente, do devedor, como dizia bem. Claro que, em princípio, todos os bens e rendimentos serão objeto de penhora, contudo, não é assim tão linear quanto isso. E porquê que não é assim tão linear quanto isso? Porque existem, de facto, perante a lei, o legislador tipifica aqui bens que são absoluta ou totalmente impenhoráveis, bens que são relativamente impenhoráveis e bens que são parcialmente impenhoráveis. E poderemos dar aqui, de facto, alguns exemplos. A nível da impenhorabilidade absoluta ou total, temos efetivamente aqui aquelas coisas que nós chamamos em direito as coisas inalienáveis. O que é isso? Por exemplo, o direito ao uso, o direito à habitação, o direito do arrendamento. Temos ainda, a nível de coisas que são impenhoráveis de todo, de forma absoluta, os túmulos e os seus adornos, desde que estejam efetivamente nos cemitérios. Também importante os animais de companhia, também é de ressalvar aqueles instrumentos e objetos que são indispensáveis ao tratamento de doentes ou de pessoas deficientes. O legislador, de facto, faz essa ressalva a nível da sua absoluta e total impenhorabilidade. Depois, como lhe dizia, existem também os bens relativamente impenhoráveis e dentro dessa categoria de bens que são relativamente impenhoráveis, são de facto de destacar os bens que são essenciais ao exercício da atividade profissional, como por exemplo um computador, desde que efetivamente se prove que é essencial para o exercício da atividade profissional daquele executado, e também os bens do Estado e das restantes pessoas coletivas, públicas, que efetivamente se definam como uma utilidade pública, porque se retirarmos aquele bem, não poderá o Estado ou outra entidade pública proceder com o seu fim de servir a comunidade utilizando aquele bem e, portanto, porá em causa aqui, de facto, as atividades futuras. E o legislador, quanto a isso, faz essa ressalva. E também, que é muito comum ouvirmos falar, os bens imprescindíveis à vida doméstica. E porquê? Porque existe aqui um princípio adjacente, que é a dignidade da vida familiar, nomeadamente não podemos penhorar uma cama, não podemos penhorar um colchão, um fogão. Porquê? Porque tudo isso são bens essencialíssimos à vida humana, cada um desses objetos é imprescindível ao nosso desenvolvimento e, portanto, existe de facto essa salvaguarda por parte do legislador. Mas existe depois no direito ou na prática, que eventualmente às vezes não são bem as mesmas coisas, uma ordem pela qual os credores
tentem fazer a cobrança dos valores a que têm direito, portanto, uma ordem sobre os bens e rendimentos que queiram penhorar? Sim. O que é que a lei tipifica? Que deverá efetivamente proceder-se à penhora, em primeiro lugar, dos bens de mais fácil realização pecuniária. Quer isto dizer, e aqui a título exemplificativo, se efetivamente eu tiver que penhorar entre uma conta bancária com um saldo bancário ou tiver que penhorar um carro, é de mais fácil realização a penhora do valor que efetivamente exista na conta bancária do executado. E, portanto, o legislador salvaguarda isso a esse nível, de começarmos, efetivamente, pela penhora de mais fácil de realização. Muito bem. E depois, na prática, como é que se concretiza uma ação de penhora, digamos assim? A penhora, como é que se realiza? Através do agente de execução ou através do oficial de justiça, em que o mais comum é efetivamente o agente de execução, lavra o auto de penhora daquele bem, pode ser um bem imóvel, pode ser um bem móvel, pode ser uma penhora de um crédito, lavra o auto daquela penhora, daquele ato, e entretanto notifica, se o executado estiver lá no preciso momento, notifica o executado daquela penhora naquele momento, ou então, posteriormente, tem prazo de 5 dias para fazer seguir, via correio, o auto de penhora, para que o executado tenha conhecimento de que se procedeu à penhora daquele bem e que, portanto, aquele bem é seu, por hora ainda é seu, porque ainda não foi adjudicado, ainda não está na esfera do executado, nem foi vendido, ainda fica na esfera do executado, mas com limitações, digamos assim. Porquê? Porque a partir daquele momento o executado não tem o poder total sobre aquele bem, porque está efetivamente ali adjacente a uma penhora, a um processo executivo. Claro. Há pouco eu dizia que podíamos penhorar bens, rendimentos, mas também falou em créditos. Ou seja, também é possível... É possível penhorar créditos. E dou-lhe um exemplo muito prático. A nível das sociedades, das entidades empregadoras, as entidades patronais, muitas das vezes são notificadas pelo senhor agente de execução no âmbito de um processo executivo para declarar se existe algum vencimento ou não daquele trabalhador concreto, e tem essa obrigação legal de responder no prazo que é o normal, são 10 dias, de responder, e se não responder, fica com aquela obrigação para aquela entidade patronal. Portanto, existe de facto esse risco se não pretender dar atenção àquela carta, poderá haver aí uma responsabilidade adjacente. Tem efetivamente de responder, porque são a responsabilidade, depois fica ali uma responsabilidade solidária para com aquela dívida. Isso é muito importante, efetivamente, termos em atenção. Muito bem. E uma pessoa, seja singular ou coletiva, se não concordar e entender e estiver verdadeiramente convicto que não há razão de ser sobre uma penhora que lhe esteja a ser feita, como é que pode, no fundo, fazer oposição a uma ação desta natureza? O mecanismo legal é precisamente este, é uma oposição à penhora e portanto, tem essa benesse, esse mecanismo à sua disposição, e tem um prazo legal, efetivamente, para se opor à penhora, e existem requisitos essenciais que têm que ser, não podemos fazer uma oposição à penhora só porque sim. Como se diz na gíria, temos que fazer uma oposição à penhora de acordo com aquilo que a lei nos tipifica, e dentre os critérios que a lei nos tipifica será, imaginemos, a demasiada extensão daquela penhora. Isto porquê? Porque a penhora deve ser apenas e só do bem proporcional à quantia execuenda e também as despesas que são adjacentes àquela execução, nomeadamente com agente de execução, com taxas de justiça, deve ser ao estritamente necessário e não extensiva. Será um exagero eu, por uma dívida de 2.000 euros, imaginemos, penhorar um carro, penhorar uma casa, não é? O legislador não permite isso. Isso poderá ser, de facto, um critério da oposição à penhora. Também existe um outro critério que será fazer efetivamente uma oposição com base em
penhoraram bens do devedor subsidiário e, em primeiro lugar, deveria ter penhorado os bens do devedor principal. Será esse um dos outros critérios. E a lei ainda nos tipifica ainda a incidência de penhoras sobre bens que, não respondendo nos termos de direito substantivo pela dívida execuenda, que não deviam ter sido atingidos pelaquela penhora. Esses também não poderiam ter sido atingidos e, portanto, o legislador também nos tipifica que será um dos fundamentos para a oposição à penhora. Uma dúvida também que é muito comum, tem a ver com o facto de, imaginemos que temos alguém que deve a diversas entidades e a questão é se estes credores se podem penhorar o mesmo bem, ou seja, pode haver várias penhoras sobre um mesmo bem. O que é que acontece? Existe uma pluralidade de facto de penhoras e isso é possível, mas perante a lei o que vigora por regra, é a penhora mais antiga. E então o que é que sucede? O credor mais recente, digamos assim, tem que reclamar o seu crédito na execução mais antiga, ok? E entretanto, o juiz dessa execução mais antiga, o tribunal, irá proferir uma sentença de graduação daqueles créditos e será por essa ordem que o tribunal designa a graduação daqueles créditos que os credores receberão. Ou seja, será em primeiro lugar o credor mais antigo e em último lugar, se entretanto resultar de facto ali valor suficiente para liquidar o credor mais recente, ele também será de facto pago. Mas é esta a ordem, é desde o credor mais antigo até o credor mais recente, salvo algumas exceções em que existam de facto garantias reais, como a hipoteca, em que de facto não é assim tão linear quanto isto, não é do credor mais antigo para o credor mais recente, mas sim tem que se respeitar esta garantia real. Uma última questão que tenho, sabemos que muitas das vezes as pessoas têm bens que têm, para além do valor patrimonial do bem, têm um valor simbólico grande. Muitas das vezes as pessoas querem manter esses bens na família, por exemplo, e a questão que coloco é que se alguém estiver a ser penhorado e se o objeto que estiver em causa, o bem que estiver em causa, por exemplo, se for a leilão, é possível um familiar direto poder ficar com aquele bem, se estiver disponível para pagar, naturalmente? Sim, existe essa possibilidade. Chama-se, em direito, chama-se o direito de remissão. O que é isso? É, de facto, uma benesse que o legislador dá aos familiares e por esta ordem que efetivamente vou transmitir, que será o cônjuge, os descendentes, os filhos ou os ascendentes, em último lugar os pais, que poderão efetivamente exercer esse direito de remissão, cobrem a proposta, neste caso que me estava a dar de exemplo do leilão, e podem efetivamente ficar com esse bem e esse bem fica na esfera patrimonial ali familiar, digamos assim, ou no cônjuge, ou nos descendentes ou nos ascendentes. E também uma ressalva, porque muitas das vezes existe essa dúvida entre o direito de remissão e o direito de preferência, porque também está tipificado na lei o direito de preferência, existe aqui prevalece, em primeiro lugar, o direito de remissão. O legislador diz-nos que, efetivamente, prevalece aqui o direito de remissão, ok? Portanto, será sempre bom, se algum dos familiares pretender ficar com aquele bem, exercer esse direito que o legislador lhe confere. Muito bem. Chegamos então ao fim deste nosso programa. Eu agradeço imenso a sua disponibilidade. Foi muito bem, foi de facto muito assertivo. Tivemos aqui um conjunto de informações muito valiosas para ficarmos mais elucidadas sobre este tema da penhora de bens e rendimentos. De qualquer maneira, se uma das pessoas que está a assistir a este programa subsistir-lhe, se lhe persistir alguma dúvida, poderá sempre colocá-la junto dos serviços da Associação, junto dos serviços da CCM Advogados e, naturalmente, teremos o maior gosto em esclarecer, porque é precisamente para isso que nós cá estamos, para ajudar a compreender os assuntos que às vezes parecem muito complicados, mas que, através deste programa, nós queremos torná-los de forma muito mais facilmente compreendidos pelas pessoas. Portanto, resta-me agradecer a disponibilidade e a participação e até à próxima. Diálogos de Direito. Este podcast conta com o apoio Caetano Auto.